Olá pessoal, sou o Pacete, editor de Forbes Tech e Forbes MKT. Esse é mais um episódio dessa série onde a gente conversa com lideranças de marketing e negócios. Hoje a gente tem uma configuração um pouquinho diferente do habitual, mas muito interessante, porque é o olhar para o marketing através da estratégia do negócio. Geralmente a gente faz o inverso. E hoje eu recebo uma super parceira nossa aqui da Forbes, está sempre presente aqui e finalmente a gente conseguiu marcar esse papo. Nancy Serapião, Head da Lexus Brasil. Bem-vinda, falei certo? Falou certinho. Falei. Eu não uso roteiro na conversa, mas eu sempre fico né, quando tem cargo e tal. Bem-vinda, obrigado, viu? Pacete, eu que te agradeço, é um prazer estar novamente aqui na Forbes e agora nesse momento aí batendo esse papo com você. É, finalmente deu a agenda. Eu vou começar já, eu ia deixar para o meio da conversa, mas eu vou começar pelo inverso aqui. Eu tava nos bastidores comentando um pouco da paleta de cores da Nancy, da roupa, da unha, e ela conectou isso com a marca. E eu achei interessante. Me conta um pouquinho mais. Não, muito legal. Então vou começar falando um pouquinho para você, né, da Lexus, que é a nossa marca, que é o segmento de luxo, né, dentro da Toyota. E a gente tem aí os nossos valores, a nossa identidade muito definida. A gente fala muito sobre sentir. Uma das principais coisas da Lexus é uma palavra em japonesa chamada omotenashi. Omotenashi. Omotenashi, que significa a arte da hospitalidade. É você identificar e colocar as necessidades, né, do seu cliente, do seu público na frente, você conseguir antecipá-las. Por que que eu estou falando isso, né, para eu chegar na questão de hoje da minha roupa, como que eu escolho? E quando eu penso no meu vestir, como eu vivo tão forte essa questão da Lexus, eu penso muito nisso no sentir. Naquilo que me deixa acolhida, naquilo que me deixa confortável, naquilo que passa a minha mensagem silenciosamente. E esses tons neutros, né, para minha personalidade acabam me trazendo isso. Então eu uso muito hoje da cultura, né, que eu vivi, que é a cultura japonesa, que eu vivo aí nos últimos 3 anos, ela me ensina muito também do meu lado pessoal. E um desses lados é isso, o que que me deixa bem, o que que me deixa confortável, o que que traz essa sobriedade e como que o meu silêncio pode marcar a minha presença. Como que eu chego sem chamar a atenção, mas que eu consigo transmitir para você que eu estou aqui junto contigo. Então você trouxe para o teu dia a dia, muito mais do que como uma representante da marca, mas você trouxe para o teu dia a dia, para a tua forma de viver a cultura, esse olhar para a filosofia da companhia. Exatamente. Até vamos falar, né, fugindo um pouquinho da Lexus, uma das coisas, né, que eu mais amo na marca, né, e dentro da Toyota também, que é a nossa marca mãe, é a cultura. Quando a gente fala de cultura japonesa, eu tive a oportunidade de estar no Japão no ano passado, é realmente uma coisa incrível. Primeiro, o questão do servir, que é até inclusive o nosso DNA de nascimento. Como eu vou servir ao nosso cliente, como que eu vou proporcioná-lo o omotenashi, que ele se sinta em casa, que ele tenha toda essa hospitalidade. E o segundo olhar é o olhar para dentro. É aquilo que eu posso fazer de melhor, é aquilo que o meu cliente está esperando. Porque uma das grandes coisas que às vezes a gente acontece quando a gente, você falou, né, do lado estratégico que a gente está no mercado, a gente tende muito a seguir as tendências. Né? Você fala, o mercado ele está caminhando para um lado. As coisas elas estão caminhando naquele sentido e não necessariamente está conectada com a sua estratégia raiz. Isso é muito importante. É muito importante. E quando você olha primeiro para si, para dentro daquilo que você pode melhorar, daquilo que o teu cliente está esperando de você, você trabalha muito mais a fidelização, que para mim hoje é uma das coisas mais importantes, é aquilo que a gente prega com a Lexus, do que só de fato você fazer uma alavancagem e você às vezes ganhar um mercado que naturalmente ele não vai ser seu. Por isso que a gente vê muitos negócios que não são sustentáveis. Então, esse olhar, né, eu falo que eu aprendi isso com a cultura e que hoje eu levo para minha vida pessoal, é muito mais um olhar do interno, daquilo que é importante para você, daquilo que te faz bem. E quando você olha para esse olhar de negócio, para esse olhar de marca, é isso que a gente faz com a Lexus.
A gente tem ali, né, olhando para o marketing, uma coisa muito mais voltada para uma conexão humana, para oferecer as experiências, para entender aquilo que o nosso cliente ele necessita, seja do ponto de vista, inclusive racional, de serviço mesmo, de negociação, seja do ponto de vista de conectar com o lifestyle dele. Então, é muito menos sobre o olhar do outro, sobre o que o outro está fazendo, né, sobre como o mercado está se comportando, mas muito mais como eu mantenho o nosso cliente, como eu mantenho, né, fiel aos nossos valores e consiga de fato aí essa lealdade, essa fidelização. Porque no final do dia, quando a gente fala de negócio, para você conseguir passar por todas as oscilações, sejam econômicas, sejam políticas, né, o nosso mundo e principalmente o nosso país, a gente tem vários fatores externos que eles são incontroláveis pelas empresas que a gente precisa lidar. Como você protege, né, esse teu cliente? Quando ele é super leal a você. E se ele é leal a você, é quando você pensa muito mais nele do que no seu concorrente está fazendo. Daqui a pouco eu vou fazer eu amei Isso tudo para falar de não, roupa, né? mas eu amei essa introdução, porque ela vai ajudar muito no nosso papo, porque daqui a pouco eu vou fazer uma analogia entre o que está acontecendo hoje no mercado e a filosofia. Eh, Explica um pouco mais pra gente hoje o que a Lexus representa dentro desse mundo, né, a gente tá, olhando para um público mais amplo, a gente está muito familiarizado com o que é a Toyota. O que é a Lexus? Traz um pouquinho dessa história pra gente. Então, vou te contar um pouquinho até como a Lexus surgiu. A Lexus é uma marca super jovem. Ela nasceu em 1989 no mercado americano. A Toyota já era uma marca muito forte naquele mercado e ela viu que uma parte dos seus consumidores eles começaram a buscar veículos com mais luxuosos, mais sofisticados e também queriam atendimentos mais personalizados. E a gente, né, é muito conhecido como grupo por toda a questão da nossa qualidade, da segurança. E aí a gente falou: "Por que não?", né, se a gente já faz todos esses carros da Toyota, a Toyota já é essa marca, apaixonante nesse mercado, por que não criar a sua divisão de luxo e trazer todos esses quesitos de qualidade, de segurança, de confiabilidade, agora com exclusividade, com conforto, com materiais nobres, e assim surgiu a Lexus. Então de 83 até 87 a gente fez mais, para não errar o número, eu vou falar mais de 400, mas foram bem mais do que isso. Ela nasceu lá nos Estados Unidos ou o insight saiu de lá, mas ela Ela nasceu para os Estados para Unidos, os foi o Estados primeiro Unidos? mercado que a gente começou a vender a Lexus, o nosso primeiro modelo foi o LS 400, foi um sucesso, hoje é, né, a maior marca do segmento, né, de luxo nos Estados Unidos. Enfim, e depois desse sucesso dos Estados Unidos, a gente fez a expansão ali, né, seja para o Japão, para a Europa, para os outros lugares do mundo. E agora a gente vem muito forte também na América Latina, e falando no meu caso agora especificamente no Brasil, né. A Toyota ela já é uma marca muito forte no mercado brasileiro, e o nosso cliente também, ele busca manter toda essa questão dessa qualidade, dessa confiança. Todo mundo fala: "Meu, você tem quem tem um Toyota tem um carro que não quebra", né, isso a gente escuta muito dos nossos clientes e a gente trabalha muito forte a questão da qualidade. E esses clientes que querem migrar para uma marca de luxo, eles fazem essa migração para a Lexus. E junto com isso, a Lexus tem um DNA muito forte de antecipar essas necessidades e oferecer experiências que não só conecte com a compra e com o serviço do produto, do carro, porque a compra do carro de luxo a gente está falando de um momento de sonho, mas como que você conecta isso com a vida e o lifestyle desse cliente? Então a Lexus ela veio para muito mais do que ser uma marca de carro, mas ser uma marca que conecta com o lifestyle dos clientes e consiga promover para eles uma experiência 360. Você tem um portfólio que permite isso? De quando a gente fala de momentos da vida, o portfólio ele tem essa versatilidade de acompanhar momentos específicos? Tem, porque hoje, né, a gente começa desde o nosso crossover, que é o X, né, que é um carro, vamos falar, menor. A gente acompanha aqui no Brasil até o RX, que é o nosso SUV grande, que hoje a gente tem até inclusive tanto no
híbrido, quanto no híbrido plug-in, e a gente tem também o ES, que é o nosso sedã que atende também esse público. E aí, quando a gente vai com um olhar mais amplo, é muito importante a gente falar de grupo, porque hoje, né, como grupo Toyota, a gente consegue oferecer mobilidade e felicidade para todos os nossos públicos, e é isso que a gente busca. Então a gente tem a Lexus dentro desse segmento de luxo, a gente tem, né, a Toyota, que é o nosso grande segmento de volume, mas a gente tem agora também a marca Gazoo Race, que é o segmento esportivo, então quem quer um carro esportivo consegue ir para a Gazoo Race. A gente tem a Quinto, que é o nosso braço de locação, para quem hoje não quer comprar, mas quer ter o carro, quer alocar, tem o Quinto, e agora a gente acabou também de entrar no segmento de comerciais através da Hiace, que é a nossa van e furgão. Então a gente traz ali, né, dentro do nosso portfólio, como um grupo, todas as opções para quem necessita de mobilidade. Então essa versatilidade ela até se expande um pouco mais em relação ao que eu tinha falado, né, muito mais do que momento, ela tá conectada ali. E essa relação da marca com o grupo, pelo que você deixou claro aqui, ela é muito forte, né, não tá num universo separado, ela tá conectada. Ela está conectada. Porque a gente vê muito, por exemplo, né, hoje dos nossos clientes, ele busca um Lexus para o seu dia a dia, para passear com a sua família, para ser o teu carro, e ao mesmo tempo, às vezes na fazenda, ele tem a nossa Hilux de trabalho, que é o carro que ele usa lá, ele tem o Corolla dentro das frotas da sua empresa, hoje ele já tem também a Hiace, então a gente consegue estar em vários momentos da vida do nosso consumidor, seja no momento, né, de lifestyle, que esse é o principal objetivo da Lexus, né, conectar com esse momento, quando a gente fala de marca de luxo, mas você também tá nos outros momentos ali como grupo, oferecendo soluções de mobilidade. Deixa eu fazer uma analogia agora com essa sobriedade, com esse tom de voz mais sereno, é o oposto do que está acontecendo com o mercado, né. E eu vou usar o termo mobilidade, né, para não usar para não fechar, mas o mercado ele tem muito ruído, né, o número de marcas agora falando especificamente de Brasil, é um movimento global, mas falando de Brasil, o número de marcas aumentou, as opções, né, eu sempre me coloco nesse lugar, né, quando eu vou, ter uma decisão ali de uma compra de um carro, são tantas variáveis ali. Como que é? Qual é o ponto de equilíbrio entre ter essa filosofia num ecossistema que ele tá bastante nervoso, né, em termos de concorrência, em termos de mudança de tecnologia, mudança de hábito, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não, muito bacana a sua pergunta e eu acho que ela reforça muito mais, inclusive, o nosso caminho. Então, até trazendo o universo do que a gente tem feito com a Lexus aqui no Brasil, então a gente está num processo, né, de expansão com a marca aqui. Então, desde oferecer novos modelos, então para esse o consumidor brasileiro, ele está cada vez mais exigente, né, e buscando cada vez mais opções. Então, a gente como marca, a gente fez um movimento de ampliar o nosso line-up, de fazer aí toda uma modernização também no que tange hoje as nossas lojas, a nossa rede de concessionárias, para traduzir ainda mais essa hospitalidade dentro de onde a gente recebe o cliente, né, na nossa casa, e num braço muito importante que é o braço de serviços, que quando o cliente vai para o pós-vendas, né, que ele vai para o carro importado, isso em teoria, traz um pouco mais de dor de cabeça, a gente como Lexus, a gente facilita essa jornada. Por que eu tô te falando dessa filosofia? Quando você consegue, né, proteger toda a jornada do teu cliente, e quando o teu foco tá no teu consumidor, entender o que ele precisa e antecipar essa necessidade, esse ruído do mercado, essas movimentações, ela acaba não te impactando. Por quê? Porque o foco do crescimento sustentável, ele está muito mais na lealdade. E a lealdade, né, essa questão da fidelização, ela exige reputação, tradição, não é uma coisa que a gente consegue no D mais um. Então a gente tem esse benefício dessa jornada e esse foco, essa estratégia muito bem desenhada, que a gente de verdade hoje não sente tanto essa turbulência, vamos falar assim, do mercado. Uma curiosidade, essa palavra é boa, lealdade. Essa lealdade e aí é até uma forma de entender um pouco ainda mais o perfil de quem hoje está associado à Lexus.
essa lealdade ela vem da onde? Talvez ela nasce na Toyota e ela vem evoluindo conforme essa pessoa também vai evoluindo. Onde que tá? De onde nasce? Ela é geracional? Não é geracional? Me fala sobre lealdade aqui. Isso é muito bacana. A gente tem, na verdade, 3 cenários, né. Você tem tanto o cenário do cliente que ele nasce na Toyota, né, que ele começa a usar os nossos produtos e quando ele vai fazer o upgrade, automaticamente ele já vai pra Lexus, porque ele já conhece toda essa filosofia de qualidade e segurança. E por um outro lado, aí entrando até a gente falou da questão do marketing, está muito conectado ao nosso DNA e ao nosso perfil de comunicação. A gente não é uma marca, isso falando inclusive globalmente, que a gente fala: "Olha, eu sou a Lexus, eu tenho os melhores produtos, eu sou isso, eu sou aquilo". A gente é uma marca que comunica: "Olha, nós somos a Lexus, esse daqui são os nossos valores". A gente fala de autenticidade, a gente fala de artesanato, a gente fala da sustentabilidade. A nossa tecnologia é uma tecnologia intuitiva, é uma marca para te servir. Se você se conecta com todo esse universo, venha fazer parte da Lexus. Então a gente tem muito mais um viés de mostrar aquilo ali que a gente oferece, quais são os nossos valores, os nossos produtos, aquilo ali que a gente tem de serviço, para aí sim você se identificar. E quando você se identifica com uma marca, é o primeiro passo para você começar a fidelizar. E depois a gente faz uma jornada para que o cliente ele se sinta conectado. E aí você fala: "Ah, Nancy, mas explica isso", né. Então, desde a jornada, desde a parte de engenharia do produto, então, os nossos engenheiros hoje, os nossos carros, eles são criados com o ser humano no centro. Então, toda vez que você for dirigir um Lexus, você para você ver, você não vai precisar esticar 100% o seu braço, você regulou o seu carro para quê? Para aquilo ali não te cansar. A inclinação da tela é para que você consiga prestar atenção no seu dirigir, para que aquilo ali te torne um momento de alegria, mas que você não se descuide com a Por tecnologia. isso que ele também traz uma sensação de você cansa menos dirigindo, tipo, você Exatamente. é é muito mais confortável. Muito mais confortável. Ele é feito para você passar horas. Por isso que isso entra essa questão do conceito de casa dentro do carro. E aí a gente tem o nosso processo, né, o processo de carro é um processo industrial, mas a gente tem hoje dentro das nossas fábricas o que a gente chama de mestre takumis. São pessoas que trabalharam mais de 20.000 horas especializadas em alguns detalhes da sensibilidade humana. Então, toda a questão auditiva, a questão visual, a questão dos detalhes de costura, são pessoas que fazem esse refinamento artesanal para que os nossos carros, eles saiam com toda a tecnologia, mas ao mesmo tempo eles tragam aí essa sensibilidade, esse toque diferente, esse toque humano. Por um outro lado, quando a gente olha para a parte, por exemplo, de serviço, a gente lançou o Lexus Care. O Lexus Care é o único programa, né, hoje dentro do Brasil do segmento premium que oferece a mais ampla garantia de mercado, que a gente fala de 10 anos de garantia para todos os Lexus a partir de 2020, a gente tem 5 anos de assistência, 10 anos está acima da média. bem acima da média do segmento premium. E você fala assim: "Nancy, por que que você faz isso?" Porque a gente quer passar para o nosso cliente o quê? A tranquilidade. Ele tem a tranquilidade com o nosso produto, ele tem a segurança com o nosso produto, e ele tem hoje, inclusive, todos os valores de manutenção publicados no nosso site, super transparentes e super atrativos. Por que isso? Porque o ciclo depois, esse ciclo do pós-vendas, ele é extremamente importante, onde às vezes as pessoas se preocupam muito com venda, né? De vender, de fazer as campanhas comerciais, de fazer as campanhas promocionais, mas eu acredito muito que quando você vai para promoção, você não conquistou o seu cliente, você comprou o teu cliente. Quando você É uma lógica faz a transacional. lógica transacional. E quando você faz esse 360, você consegue deixar o teu cliente feliz e tranquilo em toda a jornada. E, adicional a isso, a gente foca muito em oferecer experiências. Então, seja a experiência com os nossos parceiros, igual a gente está muito junto com a Forbes nos eventos, sejam experiências através das nossas lojas. Então, hoje a gente tem desde clínicas de golfes,
jantares exclusivos, passeios de barco. A gente faz uma série de experiências que conecte não só com aquele momento de compra, com aquele momento de serviço, mas que o nosso cliente ele viva ali em comunidade também com os outros proprietários de Lexus. Tem um recorte geracional aqui? Talvez se você tivesse que definir um pouco a idade do cliente de Lexus. Hoje, né, vamos falar, majoritariamente ele é um cliente 40 plus, que é realmente um cliente também que busca, vamos falar, esse luxo mais silencioso. A gente, né, fala, a maturidade também ela traz muito essa questão mais do sentir do que do mostrar, né, isso também é um dos nossos valores dentro da nossa autenticidade. Então, nesse momento de vida, as pessoas tendem, né, isso não é uma regra, mas a gente vê uma tendência a se preocupar muito mais com o teu conforto, com aquilo que você gosta, com o teu bem-estar, do que não só o mostrar. E hoje, o que que a gente vem acompanhando também com esse crescimento da Lexus no Brasil? Muito dessas gerações têm trazido as novas gerações. Então, os filhos que andam no carro dos pais, quando eles fazem ali os seus 18 anos, tiram sua carteira de motorista, eles já começam também a entrar nesse universo da Lexus. Então, a gente vê hoje exatamente essas duas pontas. Me diz uma coisa, eu ouvi falar que Lexus é uma marca que tem muita, as mulheres gostam muito, o público feminino gosta muito. Por quê? O que que tem, assim, ali que torna uma marca especial para as mulheres? Na verdade, acho que são vários pontos, tá. Eu acho que primeiro quando você olha para o próprio produto, você tem tanto um design muito muito bonito, a gente se conecta muito com essa questão da arte e da moda. Você tem Ficou mate claro logo que a gente começou a conversar. Tem muito a questão também dos materiais que a gente usa nos carros, então hoje os materiais são materiais muito nobres, são materiais muito premiums, e entra no ponto exatamente que você falou, o conforto. Você não se cansa de dirigir. É tudo muito na mão. E a gente que é mulher, a gente às vezes a gente quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Então acaba que o carro, ele entra ali no momento. A gente fala de um portfólio 100% eletrificado no Brasil. Então você tem o silêncio ali do híbrido, que é aquele momento que você consegue pensar, que você usa para você. Você tem todo o conforto, você tem toda a sofisticação e ao mesmo tempo você tem toda a tranquilidade, né, é um carro que te deixa tranquilo quando você precisa ali de uma assistência, você tem uma assistência mais prolongada, você tá numa cidade que você não tem, por exemplo, uma concessionária Lexus. Você pode usar para serviços emergenciais e para rede de apoio toda a rede Toyota. Aí Então hoje você tem você tem capilaridade. capilaridade, que hoje o mercado premium, né, ele é mais ou menos 2% do mercado total. Você não consegue fazer isso se você não tiver, né, uma marca mãe para te dar essa possibilidade. Então, as nossas clientes, elas se sentem muito mais tranquilas, por exemplo, quando elas vão viajar. Então acho que tem uma questão desses fatores e tem um fator também, que é a maneira como a gente estrutura a nossa comunicação e o nosso marketing. A gente foca muito mais no marketing de experiência, num marketing focado no nosso público, né, de prospecção, do que fazer, vamos falar, um marketing mais amplo. Então a marca, eu falo que ela é muito mais reconhecida do que conhecida, o que tem um viés, principalmente para o maior mercado que é São Paulo, de segurança também. Uma 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 curiosidade relacionada já a essa parte de experiência, né, que falando de estratégia é o centro aqui. Qual é o desafio de você comunicar e passar tudo que você trouxe aqui, né, de propósito, de essência da marca numa experiência? Acho que aqui, claro, já tem um desafio de que essa experiência ela precisa estar muito conectada, então é bastante complexo nesse sentido, mas você mencionou, você foi abrindo alguns nichos específicos, né, como que é? Como que trazer a experiência para o centro de um olhar de estratégia e negócio? O primeiro ponto é, desde o nosso momento, né, de venda de marca, a gente trabalha muito o lado consultivo. Uma vez que você conhece, primeiro muito bem, né, o teu cliente, o teu perfil de consumo, você consegue amplificar essas experiências, seja para os teus fãs, né, quem ainda é fã da marca, seja para quem ali já está pensando ou quem já gostaria de adquirir um Lexus. Então, a partir disso, a gente começa a desenhar.
todas as nossas experiências casadas com esse lifestyle e muito dessas experiências, o nosso cliente, ele leva um familiar, ele leva um amigo, que aí é onde essa pessoa tem a oportunidade de dirigir o nosso carro, de conhecer o nosso produto. Então, muito hoje do nosso marketing está através do nosso, vamos falar, consumidor prospect, conhecer o nosso produto através de uma experiência que já conecta com o estilo de vida dele. Então, eu vou te dar um exemplo, né? A gente fez há pouco tempo uma clínica de golfe em Porto Alegre. Então, os nossos clientes que já são jogadores de golfe têm amigos que são jogadores de golfe. Então, ele leva esses amigos para aquela clínica, que é o momento que ele já ia ter no sábado dele, que ele já ia viver. Só que agora ele vive isso através da Lexus e tem a oportunidade de conhecer a nossa marca, de conhecer os nossos produtos, entender, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, dessa tecnologia dentro do carro, dessa digeribilidade através dessas experiências. Aqui tem um fator interessante, então é óbvio que, não generalizando, mas parte importante desse público que você está prospectando, ele já chega ali com uma experiência com a marca do ponto de vista de: "Poxa, o meu amigo me convidou e ele já é fã da marca", ou a minha fa o meu parente, ele de certa forma ele já teve uma conexão com a marca ali. Exatamente. E tanto esse nosso cliente que ele vem através ali do nosso cliente, e tem também uma escolha muito estratégica em relação aos nossos parceiros. Então, a Lexus fala muito dessa questão da conexão de valores. Então, todos os nossos parceiros, inclusive, né, foi exatamente um dos motivos que a gente se conectou tão bem com a Forbes, porque a gente compartilha desses mesmos valores. Então, através desses parceiros estratégicos também é onde a gente leva a nossa marca. Porque eu falo, é muito importante quando a gente fala de longevidade, você posicionar a tua marca, posicionar o teu produto, deixar muito claro ali aquilo que você oferece, para que você consiga ali ter uma manutenção, ter de fato a fidelização. Então, dentro de todas essas escolhas, a estratégia para escolher os parceiros e os lugares certos que a gente está é fundamental para aquilo que a gente busca de crescimento sustentável para a Lexus para os próximos anos, porque tem bastante coisa para vir por aí. Mais uma curiosidade em relação aos territórios, você falou aqui do golfe, né, você deu o exemplo da náutica também. Quais outros territórios você já tem uma inserção ou já atua, e quais territórios, surgem como oportunidade aqui? Então, a gente tem alguns, né, a gente tem dentro do esporte, a gente tem muito do golfe, seja aqui Brasil, seja fora também globalmente. Tem o tênis muito Tênis forte, que ganhou uma força no Brasil, muito grande. Tem o próprio surf agora que está o crescendo surf, muito, o surf. A que gente interessante. a gente é muito forte, principalmente, né, nos Estados Unidos, que é o nosso maior mercado, e agora a gente tem feito também essa expansão, que é um esporte que está ganhando muita relevância e muita aderência, né, desse nosso público que consome Lexus. Tem um outro pilar, que é o pilar da gastronomia, e tem o pilar também, que é o pilar da arte. Então, a gente olha o nosso olhar dessas escolhas está muito ligado àquilo que oferece exclusividade e que oferece o verdadeiro luxo, porque o verdadeiro luxo, ele está muito ligado àquilo, o que que é exclusivo? É aquilo que está muito ligado com artesania. Que é aquilo ali que você tem sempre um toque humano naquilo que é diferente. Onde você encontra, você tem o mesmo, né, você oferece o mesmo prato no seu restaurante, mas ele nunca vai ser 100% igual, porque você tem ali um toque humano. Quando você fala para o esporte, né, você tem todo o treino, mas quando você vai jogar, aquele momento é único. Quando você fala da arte, a arte ela também traz isso, né, ela traz a questão da única, de ser exclusivo, e você traz também uma coisa muito bacana que é agregar valor. Então a gente olha para a Lexus, a gente tem esse pilar muito forte, é como você oferece valor. Porque quando você consegue oferecer valor, você sai da esfera do preço. E Então é aí uma você estratégia. sai de uma lógica, e a esfera do preço, ela te leva para o grito, né. Você precisa Exatamente. gritar, e aí não combina com a Não combina com a marca. Então a gente fala muito isso. O que que eu ofereço de valor?
né, para o nosso cliente. Então, por isso vem a filosofia do Omotenashi, da hospitalidade e do servir. Como eu vou servir, como eu vou antecipar as tuas necessidades, uma vez que eu antecipo as tuas necessidades, que eu consigo te servir, que eu consigo conectar com o teu lifestyle, você vê valor na minha marca, você fideliza, você conhece os nossos produtos. Se você conhece os nossos produtos, se você está fidelizado, você vai estar a tua jornada muito mais tempo com a gente. Eu não preciso brigar numa esfera de preço. E quando você briga numa esfera de preço, você não consegue se conectar, necessariamente. Quando você vai só para esse viés, você faz uma transação comercial. Você busca uma oportunidade. E a Lexus é uma marca que busca muita conexão. E aí a ideia e o conceito de fidelidade, ele se enfraquece muito aqui nessa dinâmica. Você deu spoiler e agora eu quero saber, eh, aproveitando que você falou, vem muita coisa por aí, já são 2 perguntas. Então primeiro, quais outros territórios ainda você acha que estão ali na estratégia para: "Olha, esse território é interessante, eu preciso entrar", e o que vem por aí? Daquilo que você puder falar, obviamente. Dentro dos nossos territórios, quando a gente fala de Brasil, eu acho que a gente fala hoje muito mais de consolidação, né? A gente está nesse processo com a Lexus de crescimento e expansão, né? Desde 2023, com essa nova, enfim, linha de produtos, vou falar um pouquinho do que vem por aí. Então, hoje, muito mais do que buscar novos territórios, a gente busca se consolidar nesses territórios que já fazem parte, vamos falar, do nosso universo global e do lifestyle do nosso cliente. Então, dentro dos nossos esportes, é cada vez mais estar presente no golfe, no tênis, no surf, está presente cada vez mais nesse território de gastronomia, de arte e de negócios. Então, esses são os nossos territórios que agora é muito mais sobre fortalecer. E falando do que vem por aí, né, esse ano a gente já fez aí a abertura de 3 novas lojas da Lexus no Brasil, então a gente está aumentando a nossa capilaridade no território brasileiro. Hoje você está em quantos estados? Hoje a gente está falando na verdade de 11 estados, nós vamos para 12 estados, que tem mais uma abertura aí também para acontecer até o final do ano, que a gente vai para o estado de Santa Catarina. E São Paulo como carro-chefe ainda. São Paulo como carro-chefe. São Paulo é o nosso maior mercado. Então a gente tem tanto essa questão da expansão e do nosso novo modelo de loja, que a gente até te convido para você conhecer uma das nossas novas lojas. A gente tirou esse conceito de loja realmente de carro, de um ambiente comercial, para ser um ambiente muito mais de lounge, de hospitalidade, que você possa passar o dia lá, que se você quiser você pode usar uma das nossas salas para fazer suas reuniões, para trabalhar. Você tem o nosso café, que você, enfim, você pode ficar lá, tomar o seu café e etc. Então é um ambiente muito mais de hospitalidade, com várias, enfim, atividades e eventos que ocorrem sazonalmente. O que é preciso para estar lá o que é preciso para ter essa experiência? Ir, entrar na loja, né, conhecer ali, enfim, né, os nossos produtos, você já está convidado para vivenciar esse mundo Lexus, para estar no nosso café, se precisar usar qualquer um dos nossos espaços, isso está Esse ainda não é o aberto. perfil de todas as lojas que você ainda está fazendo uma transição. A ideia é que todas sejam assim. A ideia é que todas as lojas sejam assim. A gente está fazendo exatamente agora nesse perfil de transição. Todas as nossas lojas novas, elas já nascem nesse novo perfil. As lojas anteriores, elas estão passando por essa modernização. Então, a gente tem tanto a expansão quanto a modernização como um pilar. Aí, quando a gente fala de infraestrutura, a gente tem o segundo pilar, que é o nosso portfólio de produtos. Então, desde 2023, a gente vem numa série de lançamentos nesses 3 últimos anos e posso falar que a gente tem lançamento aí para Hoje já são acontecer. quantos lançamentos? Hoje já são, na verdade, hoje são quantos produtos no portfólio aqui no Brasil? Hoje a gente está falando de 4, 5, 6, 7 produtos com 9 variações. 7 com 9 7 com 9 variações. variações, tá. E a gente tem além disso também, né, os nossos próximos lançamentos aí todos os anos, vamos falar para os próximos 5, 6 anos, e a gente está trabalhando muito forte também em oferecer mais serviços e valores agregados para o nosso cliente. Então, desde a gente começou, né, com a garantia dos 10 anos, a gente ampliou a nossa rede de capilaridade e tem muitas outras coisas vindo também para compor esse universo. Qual que é o desafio? E aí agora falando muito no aspecto de negócios, tá muito claro a questão da exclusividade, né,
a gente não está falando aqui sobre volume, mas você tem uma meta, né, de negócio, Sim. de resultado. Eu acho que você já responde parte dessa pergunta quando você fala da expansão, né, então, Nancy, onde a gente vai encontrar o ponto de equilíbrio para crescer em volume? Mas o que mais, assim, quais outros elementos que vão te ajudar? Porque tem uma complexidade, né, você precisa crescer em volume de negócio, mas eu continuo sendo uma marca exclusiva, então tem um ponto de equilíbrio aqui também, né. E para mim, né, o que que a gente faz dentro do universo da Lexus? Crescer de maneira sustentável. Esse é o grande segredo. É você fazer a tua primeira expansão, é você trazer os teus novos produtos, você certificar, né, a gente tem muito isso, entra dentro da cultura que a gente fala da melhoria contínua, que isso é o Kaizen, né, o famoso Kaizen que se aplica em todos os negócios. Você fez esse primeiro crescimento, depois você dá o seu segundo passo. Você deu o seu segundo passo, você dá o terceiro. Fazer isso de maneira sustentável para quê? Para que você mantenha o teu DNA, o teu perfil de atendimento, o teu perfil de experiência. Isso exige tempo, isso exige treinamento, exige você estar com as pessoas certas, nos lugares certos. Então, muito mais do que uma expansão, vamos falar, rápida, né, de um crescimento de volume exponencial, a gente quer crescer com a Lexus, vamos falar, pouco a pouco, de maneira sustentável. De novo, eu sei que eu sou até chata falando pela, acho que 20ª vez isso, mas mantendo ali o nosso cliente satisfeito dentro da marca. Nancy, para fechar, eu acho interessante porque você deu o tom da conversa, assim, sabe. E num mundo que a gente tá falando tanto de desconexão, é tão pertinente, sabe, eu fico imaginando quando você descreveu ali a pessoa entrando no carro e aí tendo até considerando que o trânsito ali também é muito Intenso, muito né. intenso, né, isso é muito legal. Fechando com um olhar de liderança, assim, né, e das experiências que você teve anteriormente, tem um lado muito legal aqui, que você tá num segmento que ele, felizmente vem se transformando, né, com mais lideranças femininas. Acho que a gente já derrubou muitas questões aqui, até aqui, né, nesse momento da tua carreira, o que que você traz de aprendizado? Eu gostei muito de verdade, assim, de um detalhe que é a roupa, a sua forma de se expressar tá conectada a uma cultura, isso também mostra até a tua própria personalidade, mas chegando até aqui, o que que você já aprendeu e o que você tem como perspectiva para o futuro? Me parece que você acaba espelhando muito, né, o que é a Lexus na tua carreira, né, na tua. Então falando de liderança, né, Pacete, e de escolhas, isso é uma coisa que eu aprendi desde muito nova, né, eu tô nesse mercado, eu falei que eu já vou para 20 anos de quilômetros rodados. Você concorda com o que eu falei, né, a transformação que você vivenciou, e você é agente da própria Ah, transformação. gente, então, né, enfim, comecei nesse mercado muito nova, né, com 16 anos de idade, estagiária, construí, né, tô na minha terceira empresa dentro desse mesmo segmento automotivo de luxo. Quais foram as anteriores? Eu trabalhei primeiro, comecei minha trajetória na Mercedes-Benz, depois tive uma carreira longa também na BMW, e agora, né, tô há 3 anos aí muito feliz na Lexus também. Tá no mesmo, são filosofias diferentes, mas você tá no mesmo Sim. segmento, de certa forma, né, de. E aí quando você me pergunta, né, o meu aprendizado, eu falo que a primeira coisa muito importante é você entender muito bem aquilo que você quer e saber escolher. Porque a felicidade, a motivação e os teus resultados no trabalho, eles têm que estar conectado com o propósito de vida, com aquilo que você quer fazer de diferença no mundo e nos negócios, porque a tua trajetória, a carreira, ela oscila muito. Você vai ter momentos dentro das empresas muito felizes, momentos de crescimento, de expansão. Você vai ter momentos de crise. Você vai ter vários tipos de lideranças, umas que você vai se identificar mais, umas que você vai se identificar menos. Mas quando você tem claro o teu propósito, aquilo que você quer fazer de diferença dentro dos negócios, de diferença na vida das pessoas, qual que é o legado que você como executivo ou você, né, que não é um empreendedor direto na sua empresa, você quer deixar de diferença. Depois que você define isso, escolha, né, empresas, escolha lugares que estejam conectados com o teu propósito de vida. Porque até
principalmente quando você está numa posição de liderança, de porta-voz, é muito difícil você falar daquilo que você não acredita, não é nem verdadeiro. Então eu acho que essa escolha, ela já facilita muito a tua vida e a tua carreira. E quando você está conectado com a marca, com os valores da tua empresa, que você consegue desenvolver aquilo que você se propôs a fazer, você consegue passar por esses momentos, vamos dizer assim, mais difíceis de uma maneira sem perder o foco. Então, falo, reflita muito. Esse é o meu conselho que eu dou, seja para qualquer cargo que a pessoa esteja, do estagiário ao CEO. Reflita se você está conectado ao teu propósito de vida. Em resumo, o teu trabalho te faz feliz? Você está feliz acordando todos os dias fazendo aquilo que você faz? Você está construindo um legado? Você está deixando a tua marca no mundo de maneira positiva? Se não, você provavelmente está no lugar errado ou você está fazendo algo desconectado. Quando você faz algo desconectado, para mim isso está totalmente linkado à alta performance. Você só entrega excelentes resultados quando você tira a sua divisão de lado pessoal e profissional e você se conecta verdadeiramente com aquele propósito, porque primeiro eu não acredito que exista a pessoa profissional, existe a pessoa pessoal, você é uma pessoa só. Você é um híbrido. Você é um híbrido e a tua alta performance, os teus grandes resultados, sejam financeiros, seja com o time, seja com os seus clientes, tá quando de fato você consegue conectar essas 2 coisas. Deixa eu terminar com uma curiosidade, até aproveitando que a gente está falando de carreira e que você trouxe a nossa conversa para esse lado da cultura. Você trabalhou com das duas marcas anteriores que você mencionou, do ponto de vista de origem, né, a gente está falando da cultura alemã, a cultura japonesa, elas são muito diferentes. O que conecta as 3 aqui é o sinônimo de qualidade, né, quando a gente fala de carro em especial. Mas o que que você aprendeu com a cultura alemã, que você consegue, mesmo com tanta diferença, que você consegue aplicar hoje? A cultura alemã é uma cultura muito forte, muito empoderada e muito resistente. Então eu acho que dentro dessa minha trajetória da cultura alemã, eu falo que eu consegui ganhar muita musculatura. Ela é uma cultura muito dura, no sentido de ser dura, de ser firme e direta. Então, até nesse universo, né, você até trouxe isso também, que é o universo, a indústria, né, automotiva é uma indústria muito mais masculina. Você criar essa musculatura desde muito nova e de ser muito firme, me apoiou muito para os meus próximos passos. Ou Então, seja, foi fundamental você funda você trabalhar com uma cultura com esse perfil. foi fundamental. Eu falo que a toda as 2 as eu fa e as culturas, pelo menos na minha trajetória de carreira, elas foram muito importantes também nos momentos da minha vida. Porque eu acho que as nossas escolhas, elas estão muito conectadas também com escolher sobre o seu momento é muito importante. A gente quando é muito novo, você precisa se tornar forte, né, você precisa ter muita garra, ter muito aprendizado, e esse momento, tá nessa cultura, me ajudou muito. Criar essa maturidade, essa musculatura muito jovem. E tua paleta era muito diferente. Era um pouquinho, Era. ela era O bom gosto só com certeza já existia, né. espero que sim, depois a gente olha umas fotos antigas, mas brincadeiras à parte, eu acho que é muito saber, assim, o que você precisa desenvolver naquele momento. Então a cultura alemã, ela me ajudou muito nisso, e a cultura japonesa, ela veio para traz uma paz, uma consolidação da minha personalidade de pessoa nesse momento de vida, assim, incríveis. Então para mim são muito complementares. E aí, até falando de uma outra dica, e eu falo muito isso, falo inclusive para o meu time, para as pessoas, é a teoria do copo meio cheio. Eu sempre foquei muito no lado positivo de todas as coisas e de todas as culturas. Sempre olha primeiro para o copo meio cheio. Quando você está passando por seja uma dificuldade, às vezes seja um desafio profissional, isso dos mais diversos, porque a gente vai passar carreiras longas, você vai ter desde os desafios econômicos, você vai ter, né, ciclos de produto acontecendo. Aonde está o copo meio cheio daquele momento? Aonde você consegue amplificar os teus resultados? Então, o primeiro olhar para mim é
qual é o positivo, porque isso uma outra coisa também que eu aprendi, foque naquilo que você é bom, naquilo que você vai dar resultado. Às vezes a gente tem muito assim: "Ah, eu preciso melhorar nisso, eu sou ruim nisso". E isso é fundamental para o teu desenvolvimento, para a tua carreira, por que você não foca naquilo que você é bom, naquilo que você vai entregar mais resultado? Seja da parte, né, de skills técnicos, seja na parte de skills comportamentais. Então, para mim é sempre dentro de tudo que acontece, seja da parte mais estratégica até do lado operacional, aonde está o meu copo meio cheio. E é ali que eu foco. E o problema você vai lidar. Você não precisa esvaziar o copo, você só precisa encher a outra segunda metade. Então foca naquilo que te dá resultado, não naquilo que é o teu problema, né, foco tem que ser naquilo que cresce. Se você foca no problema, o problema cresce. Então, basicamente, assim, foi assim que eu olhei, seja para a parte de cultura, seja olhando para as minhas lideranças, e eu falo que hoje eu sou o acúmulo, eu sou o lado bom de cada pessoa que eu tive a oportunidade de conviver, por isso eu tento me tornar a cada dia uma pessoa melhor. Eu esqueci o lado ruim, porque quando você foca em olhar para o lado ruim da pessoa, é aquilo que você absorve para você. Você se torna uma pessoa e um profissional muito pior. Quando você foca mesmo numa pessoa que você talvez não tenha tanta afinidade, mas no lado bom dela, você vira a somatória de várias coisas boas, de vários resultados bons, e isso para mim está 100% ligado a ter uma alta performance. Não, sim, adorei nosso papo. É interessante, né, quando a gente nunca sabe para onde vai a conversa, mas a conexão do início ela dá o tom, assim. Eu gostei muito, porque o nosso tom ele foi muito mais humano. Eu realmente gosto de observar a cultura das marcas, das empresas. Eu acho que isso tem uma diz muito, né, sobre até, considerando a importância que tem a cultura num papel de liderança, e por isso que eu achei muito legal você começar falando ali do quanto que a cultura conecta com você e com a tua personalidade. Muito obrigado. Você gostou? Obrigada, eu adorei. Eu falo bastante, né, você percebeu. Mas assim, você traz uma serenidade. É sempre assim? Essa serenidade? É Mesmo num momento ali de crise? Eu acho que sim, né, porque o 90, copo meio 95% sim, porque a serenidade ela tá no meu no copo copo cheio. meio cheio. Querida, muito obrigado, Obrigada a viu. você, foi um prazer, viu. Pessoal, esse foi o papo com a Nancy Serapião, Head de Lexus no Brasil, falando um pouquinho sobre filosofia, cultura, negócios e esse equilíbrio entre o ruído que está acontecendo hoje nesse ecossistema, mas o lado da exclusividade, o lado dessa cultura oriental tão importante. Você que está chegando agora tem uma série inteira aqui com lideranças de marketing e negócios para você maratonar. E você que está sempre com a gente, até o próximo episódio e muito obrigado.